chamando a sua atenção para um debate muito importante. Na semana passada, nós lemos aqui uma notícia preocupante quanto à possibilidade do reajuste dos planos de saúde, as mensalidades, né? A gente falava aí de uma tal inflação médica, né? Ou no meio médico, de 25%. E a dúvida é, isso pode ser repassado também para os usuários de plano? Pois é, para falar sobre isso, estamos recebendo aqui o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa. De onde surgiu isso? Isso realmente é possível? O consumidor pode incorporar todo esse percentual que eles alegam aí de reajuste? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, Juliano. Bom dia para vocês, bom dia para quem nos ouve e assistem. Veja só, primeiro, só para acalmar um pouco os consumidores que nos assistem e ouvem nesse momento, trata-se de uma projeção ainda, não é dado oficial. Isso só será, de fato, tratado de forma formal a partir de abril em diante, quando a ANS, de fato, começa a fazer essas tratativas e as operadoras também com as respectivas empresas, né, e pessoas jurídicas diversas. O que acontece? Essa inflação médica ela sempre existiu nesse cômputo do reajuste. O que quer dizer isso, para que as pessoas entendam? Isso aí, na realidade, no bojo dessa inflação médica, chamada inflação médica, a gente tem os insumos, os equipamentos e a mão de obra dos profissionais da área da saúde. Então, isso sempre fez parte, juntamente com a inflação oficial e todo o custo operacional, vamos dizer assim, daquelas operadoras que ofertam esses planos no mercado. Agora, veja só, nada impede, caso haja alguma abusividade, que isso seja discutido na prática. Tá? O que acontece hoje, a grande dificuldade que nós temos, é que a ANS ela não determina o reajuste desse tipo de plano. Ou seja, plano coletivo por adesão e plano empresarial não é a ANS que diz qual é o percentual, assim como acontece com os planos individuais e familiares. Então essa é a grande dificuldade e a grande discussão, eu diria, hoje no mercado. Para se ter uma ideia, já existe projeto no Congresso Nacional que tenta inserir esse tipo de reajuste no crivo da ANS. Porque o que mais chama atenção, e eu digo isso até como especialista na área, é o seguinte: os planos individuais e familiares, eles não estão, na prática, desequilibrados, vamos dizer assim. Esses contratos não estão desequilibrados. E muitas vezes existe uma discrepância grande quando a gente confronta o reajuste do plano individual e familiar. No ano passado, por exemplo, foi 9,63%. E outros coletivos, 25, 30, 34, até acima disso, muitas vezes. Então, o que chama a atenção é essa distância enorme entre esses percentuais. Porque não há como a gente conceber que somente esses planos empresariais e coletivos tiveram uso. O individual e familiar também houve uso, também houve sinistralidade. E por que a sinistralidade é tão mais densa, tão mais pesada no empresarial e no coletivo, onde a ANS não incide ali de forma tão forte a fiscalização, e no individual e familiar isso não acontece. Esse é que é o grande detalhe. Pois é, e quando essas empresas, Thaís, muitas vezes vão formar os seus planos, acreditem, é justamente as empresas que eles recorrem primariamente, né? E primeiramente. Por quê? Porque já sabe que a partir dali, se houver uma adesão, já começa com um número grande de clientes, a colaboração já vai estar devidamente ratificada, porque o desconto é no contra-cheque, entendeu? Eu falo aqui porque sou filho de um ex-funcionário da CEAL e quando uma determinada operadora foi atuar aqui em Maceió, primeira coisa foi procurar as grandes empresas públicas, CEAL, Telasa, Casal, e houve grande adesão, né? E tanto que a força está aí de atuação. E resultado, com o tempo, o que é que ocorre? Os profissionais que acompanham os pacientes saem dos planos, só atendem de forma particular e fica lá aquele bolo de pessoas ali que ajudaram a fundar, que ajudaram a dar força, né, àquela marca, passando por situações como essa, sendo submetidos a reajustes que podem chegar a esse valor percentual ou até mais. Você falou da possibilidade de questionamento jurídico a respeito dessa situação. Isso se daria a partir do representante dos coletivos, são os sindicatos, quem é que pode contestar esses reajustes? Veja só, de fato, de início seria aquela pessoa jurídica, né? Porque o que acontece? Quando você pega uma empresa ou uma entidade, as pessoas, né, individualmente, elas não têm acesso à informação. Ela recebe só, olha, o percentual esse ano vai ser X, etc. Mas ela não tem acesso ao contrato, ela não tem acesso a aquelas tratativas que foram formadas.
Mas nada impede que o consumidor, se sentindo lesado, individualmente ele busque. Também pode buscar o Poder Judiciário, questionando o seu reajuste, em particularmente nada impede que o consumidor assim o faça. Porque qual é o grande detalhe? A gente pega muitas demandas desse tipo, mas que a gente, quando vai analisar a demanda, na justiça, dentro do crivo do judiciário, a empresa não consegue comprovar tecnicamente, com as informações de forma clara, o porquê daquele reajuste. Então, ou seja, ali é o momento dela abrir as contas, como a gente chama. Então, ela vai ter que levar todo o arcabouço ali de número, de estatística, de tudo que ela utilizou para chegar naquele reajuste. E a gente tem tido muita decisão no sentido do seguinte: se ela não comprova, naquele caso concreto, naturalmente não vale para tudo, naquele caso concreto, o Poder Judiciário determina que seja aplicado o reajuste do plano familiar que a ANS determinou para aquele ano. E por que isso vem acontecendo muito? A gente, se você olhar no seu dia a dia aí, de pessoas que conhecem, muita gente hoje tem simplesmente um CNPJ que ele utilizou para contratar um plano coletivo, onde só tem lá, muitas vezes, um casal e 2 filhos, ou seja, uma família. Isso deveria ser um plano familiar e não um plano empresarial. Mas o estímulo é enorme hoje de que as pessoas físicas tenham um CNPJ e utilizem para contratar um plano coletivo. E aí não é coincidência, né? Creio eu, o porquê disso. Né? Esses planos não passam pelo crivo. E aí qual é a estratégia de marketing? O consumidor é abordado com aquela mensagem de que vale a pena contratar um plano coletivo. Por quê? Porque de início ele é mais barato. De fato, a abordagem de marketing é essa. Quando você vai buscar o preço de um plano familiar, ele é X, o outro é menos X. Então, de início, o consumidor tem essa tendência de achar que está levando vantagem. Só que com o passar do tempo, no médio prazo, com essa sequência de reajustes acima daquele determinado por familiar, rapidamente ele vai, de repente, até ultrapassar aquela mensalidade que ele achava que era alta. Então, numa situação, era isso que eu ia perguntar, né? Se existia uma diferença de idade mínima, de limite mínimo de vidas para ser enquadrado como plano empresarial, porque hoje em dia, com a quantidade de microempreendedor individual, né, utilizando CNPJ para fazer planos de uma vida, 1 ou 2 vidas, 3 vidas ali, enquadra-se realmente como plano familiar. Essas pessoas vão ter possivelmente um reajuste maior, então, que os planos familiares e individuais. É provável. Se a gente pegar os últimos 5 anos, por exemplo, confrontar o que a ANS determinou para o individual familiar e pegar os exemplos de aumentos dos coletivos, ele é muito, muito acima da média. E o coletivo por adesão é o que mais se eleva geralmente. Mas aí veja, Thaís, o grande detalhe aí é o chamado falso coletivo. Esse termo é até utilizado hoje no judiciário. Se você tem um grupo familiar, uma família, ele deveria estar inserido num plano familiar e não num plano coletivo. Quando é a questão do microempreendedor, ainda vai, porque assim, ele está incluindo ali um funcionário que ele tem, ou 2, é uma empresa pequena. Então, sim, isso traz um benefício, porque muitas vezes há um subsídio até do empresário para aquele funcionário. Mas quando é só uma família, não haveria sentido muitas dela vezes estar. É o filho, Isso, é o esposo, isso. Ele entra como microempreendedor individual, mas o plano é familiar. O plano é familiar. Se for assim constatado, geralmente nas demandas judiciais, a justiça vem tratando isso como um falso coletivo e determinando a aplicação, se houver claramente ali uma abusividade, se a cooperadora não demonstrar o porquê que ela chegou naquele número, o judiciário determina a aplicação do índice familiar, que seria o lógico, né, para esse tipo de plano. Então é importante que o consumidor fique atento a essas abordagens que existem reiteradamente no mercado e ele busca informação, de repente, antes de contratar. O problema é que as pessoas primeiro contratam e aí quando ela precisa do serviço ou ela tem um obstáculo exatamente essencial, né? básica, né? essencial, né? Você está ali ganhando um extrazinho, já pensa logo em ter um acesso à saúde de modo modificado, né? Pelo menos melhorado. E aí acaba caindo nesse contra-argumento que você bem coloca, que posteriormente, quando coloca-se à mesa a documentação, se acha onde estava ali a pseudo-vantagem que se tornou realmente um drama. Esse assunto não se esgota aqui. Esse é um momento de que está sendo anunciado esses percentuais, mas a batida de martelo acontece em abril. Até lá, a documentação vai ser repassada para a ANS e é possível, claro, que a gente volte a abordar este e outros assuntos com o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico. Queria agradecer sua presença e, claro, marcar aqui já o nosso próximo encontro para abordarmos esse tema. Até lá. Até lá, muito obrigado, bom dia para todos. Obrigado.